Olá, estamos nos preparando aqui para a live. A palavra tem poder. Vamos aguardar mais uns minutos enquanto mais pessoas vão chegando. E para quem já está na live, eu quero fazer uma proposta aqui, como a live é sobre a palavra tem poder. Eu gostaria de perguntar para você qual é a palavra que hoje você gostaria de tirar da sua memória, que não gostaria mais de usar, seu vocabulário. Então, já pensa nisso. Qual é a palavra que você quer tirar do seu vocabulário? Como vocês vão ver também, eu vou ler na folha mesmo, porque foi o meio que eu me senti mais à vontade para aparecer na câmera, aparecer aqui. Também deixar para vocês que essa é a minha primeira live, me abrir para vocês e dividir essa alegria de estar aqui fazendo esse projeto. Já é um projeto que eu venho construindo há muitos anos. E hoje aqui eu estou na minha primeira live com muita alegria, com muita paz, com muito amor, para que essas informações possam chegar até você e, com o poder da palavra, você pode transformar a sua vida. A palavra tem poder. As palavras são o meio que usamos para nos comunicar, mas não são apenas isso. Elas geram emoção, dão significado às experiências e influenciam a forma como pensamos, sentimos e agimos. As palavras têm um poder imenso. Podem abençoar ou amaldiçoar, gerar motivação ou destruir relacionamentos. Em alguns casos, até arruinar vidas e famílias inteiras. Por outro lado, a palavra pode trazer ordem, alegria. Por outro lado, as palavras podem trazer ordem, alegria, satisfação, coragem, amor próprio e empatia. A palavra não é apenas um som. Ela carrega significado, desperta sentimentos e ativa emoções. As palavras liberadas por toda por nossa consciência criam energias que circulam pelo mundo e impulsionam gerações. O que quer dizer isso? Né? Por que impulsionam gerações? Porque mães vão educando filhos com palavras, e essas palavras vão criando aqueles paradigmas que a criança vai repetir até ela ter consciência de fazer as escolhas próprias e reprogramar o cérebro se ela achar necessário. Depois de adulto, reprogramar o cérebro se achar necessário. Né? Então, pare e pense um pouquinho. Quantas frases você carrega até hoje que não são suas? As palavras que foram deixadas para você e que hoje você carrega, mas que não gostaria de carregá-las. Então, voltamos àquela pergunta inicial. Qual é a palavra que você não quer mais no seu vocabulário? Se você puder, deixe nos comentários também qual é a palavra que você não quer mais falar. Aquilo que você expressa, principalmente de forma repetida, não fica apenas no ambiente, também se organiza dentro de você. Então, a palavra que você fala, ela também vem de dentro. E isso vai ocasionar, vai fazer com que você também se sinta como aquelas palavras que você falou. Um exemplo que eu digo sobre isso é quando meus filhos eram adolescentes e a gente tinha aquelas divergências com adolescentes, que toda mãe tem, né? Eu comecei a me dar conta que eu precisava mudar a forma que eu falava com eles para ter um bom relacionamento para eles. E nós criamos limites, né, sobre isso. Então, a gente acabou reconstruindo um processo que estava indo para um caminho que eu não estava gostando. E eu, com o poder das palavras, e um livro que eu vou indicar para vocês é Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hills.
Esse livro foi o livro que eu usei na época para poder fazer essa transformação com eles. Então, eu peço que vocês vigiem seus pensamentos e palavras para reprogramar a sua vida. Antes da palavra, existe emoção, que foi como você aprendeu as palavras quando era bebê, né? Antes de aprender a falar, você aprendeu a sentir. Muito antes de compreender o significado das palavras, você já reagia ao tom de voz, às expressões e aos ambientes ao seu redor. O cérebro registra as experiências antes mesmo de interpretá-las de forma lógica. Isso significa que sua construção interna começou pelas emoções. Com o tempo, as palavras passaram a dar forma a essas experiências e começaram a influenciar diretamente a maneira como você pensa, interpreta e reage. O que você repete, você reforça. O cérebro aprende por repetição. Se você repete constantemente frases como eu não consigo, isso não é para mim, ou eu sou assim mesmo, sua mente começa a operar dentro desses limites. Quando você começa a utilizar uma linguagem mais consciente, sua forma de pensar também começa a se reorganizar. As palavras não são apenas uma forma de comunicação, elas organizam o pensamento. Quando você descreve uma situação como difícil, seu cérebro entende que há um obstáculo relevante. Quando descreve como desafiadora, a percepção muda. O fato pode ser o mesmo, mas a forma como você nomeia esse fato altera a sua resposta do cérebro. Essa resposta influencia suas ações. Então, trocar difícil por desafiadora. O teu cérebro já vai processar de uma forma diferente. Quando tu fala difícil, o teu cérebro tende a tentar te tirar daquela situação, mas de uma forma, de qualquer forma, dormindo, olhando filme, ficando nas redes sociais. E quando tu fala em desafiadora, o teu cérebro vai trabalhar para achar soluções. Aí, aí já se começa a ver o poder da palavra. Com o tempo, as palavras repetidas deixam de ser apenas palavras, se tornam padrões. E os padrões se tornam comportamentos. Palavras geram emoção. Quando você era bebê, a emoção te ensinou o significado da palavra. Agora, quando você se torna adulto, é a palavra que gera emoção. As palavras não passam neutros pelo seu sistema. Elas ativam emoções e dão força aos pensamentos. Por isso, aquilo que você diz repetidamente, principalmente quando carregado de emoção, tende a se fixar com mais intensidade. Isso explica porque certas frases que você ouviu no passado ainda têm impacto até hoje. E também mostra o poder que existe em escolher melhor o que você repete a partir de agora. A palavra como direção. Toda vez que você fala, você direciona uma atenção. Se você afirma constantemente que não tem solução, sua mente tende a procurar confirmação disso. Se afirma que vai encontrar um caminho, seu foco muda. Seu inconsciente vai focar naquilo que você pede para ele, as informações que você dá através das suas palavras e emoções. Não se trata de negar a realidade. Se trata de escolher como você se posiciona diante dela. Isso influencia diretamente suas próximas decisões. Então, vamos dar um exemplo.
Eu tenho uma briga com o filho e vou ficar repetindo aquilo e vou ficar reclamando porque ele não me obedece, porque ele não me respeita. Não. Você vai falar, eu tenho que encontrar uma maneira de me comunicar com meus filhos para que eles possam entender e aplicar aquilo na vida deles. Então, tem que mostrar a importância também daquilo que você está ensinando. O impacto nas relações é visível, todo mundo sabe disso. As palavras impactam diretamente as suas relações, não é? A forma como você se comunica também constrói ou desgasta relações. Palavras podem aproximar ou afastar. Podem gerar conexão ou conflito. Com o tempo, a forma como você se expressa se reflete na forma como as pessoas respondem a você. Comunicação não é apenas o que você fala, é também a forma como você fala. Então, na Jornada da Consciência, no meu curso, eu ensino vocês a elaborar toda uma estratégia com palavras, né? A palavra é o fundamento do livro. Como usar? Aí eu posso te perguntar, e você vai me perguntar, né? Como utilizar a palavra de forma consciente? Esse processo não existe perfeição, existe atenção. Observe as palavras que você utiliza com frequência. Perceba como você descreve sua vida. Identifique padrões de fala que reforçam limitações. Só um pouquinho que eu vejo. Ajuste aos poucos. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas o que você está hoje ligando no seu cérebro com essas informações é: eu estou atenta. Em vez de reforçar o problema com as palavras, comece a descrever o que pode ser feito. É isso também que eu vou ensinar lá no curso. Em vez de afirmar incapacidade, reconheça o que pode ser desenvolvido. A palavra não precisa ser positiva de forma forçada, mas precisa ser consciente. O que você vai fazer? Você vai trocar o que você falaria do negativo da situação para falar o que é positivo. E é dessa forma que você vai transformar a sua vida com as palavras. Claro que não é só com as palavras, né? No livro, no curso, também tem o livro, mas no curso e no livro, eu ensino que a gente tem que achar as virtudes nos defeitos. Então, vamos supor, eu procrastino. Então, eu vou começar a dizer que eu sou uma pessoa que está em processo de evolução para que tome a direção da sua vida, da minha vida. Eu vou usar isso para direcionar a minha vida. Com o tempo, aquilo que você repete começa a influenciar a forma como você se enxerga. Você deixa de agir apenas com base no passado e começa a se aproximar daquilo que escolhe construir. A palavra, quando bem utilizada, deixa de ser apenas expressão e passa a ser direção. A forma como você se comunica molda a forma como você vive, não apenas pelo que você diz aos outros, mas principalmente pelo que repete para si mesmo todos os dias. Você não controla todos os pensamentos, mas pode escolher quais deles vai reforçar. Muitas vezes, essas escolhas começam com as palavras. Fique atento e organize seus pensamentos e palavras de forma positiva. Vou te propor um exercício, tá? Vou te ensinar esse exercício. Isso é um exercício lá do curso, dentro de vários outros exercícios que a gente vai estruturando para que você possa construir o caminho da jornada que você quer realizar. Que você vai aprender a ver onde você está hoje,
onde você esteve e onde você quer chegar. Então, você vai criar um plano de ação com palavras positivas, com palavras daquilo que você deseja para o lado bom, tá? O exercício você pode aplicar no seu dia a dia e observar os pensamentos e palavras que você utiliza, principalmente nos momentos em que você percebe negatividade ou autocrítica. Sempre que identificar esse padrão, faça uma pausa consciente. Em seguida, substitua esse pensamento por 3 novas palavras ou afirmações que representem uma direção mais construtiva. Então, a proposta é a seguinte: pensou uma coisa que você percebeu que não era para pensar, ou usou uma palavra que você percebeu que não era para usar, você pode pegar um caderninho, ou faça mentalmente mesmo, escrever 3 palavras que substituam aquilo de forma positiva. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele usa as conexões neurais. Então, quando eu falo uma coisa ruim, para eliminar aquela conexão, não que a gente vai eliminar, mas quanto mais o processo vai funcionando, vai sendo realizado, tu alimenta com 3 coisas boas, porque dali tu já eliminou uma daquela que você falou. Então, com 3, você vai alimentando o cérebro no positivo. Tá? Por exemplo, ao invés de reforçar eu não consigo, você substitui por eu aprendo, eu evoluo e eu tento novamente. 3 palavras sempre, para que seu cérebro fique com conexões neurais no positivo, anulando aquela que era negativa. Esse processo não precisa ser perfeito, mas precisa ser repetido. Com o tempo, esse hábito começa a criar novas conexões neurais, ou seja, novas formas de associação na sua mente, tornando mais natural uma maneira de pensar, tornando mais natural a maneira de pensar, alinhada com aquilo que você deseja construir. Então, as palavras, a gente tem que usar palavras de construção, abençoando, né? Trazendo o lado bom seu e da outra pessoa. Aquilo que você reforça, aquilo que você reforça com frequência tende a se tornar automático. E a neuroplasticidade do cérebro, que já se sabe hoje que o cérebro não é fixo, ele aprende, ele faz novas conexões durante a nossa vida. Hoje você vai dar aquele ponto-chave para ele. Ponto, acabou essa história, nós vamos começar a construir uma nova realidade com coisas boas, com vivências boas, com paz, com alegria e principalmente com amor. Quando você tiver dúvida no que for falar, lembre sempre de falar palavras com amor. Então, aquilo que você reforça com frequência tende a se tornar automático. Hoje eu estou aqui no YouTube, aqui com você no YouTube, e estou no Instagram. Ao mesmo tempo, consegui me organizar, aprendi a usar esse sistema. Estou muito feliz de novo, falar que eu estou muito feliz. Então, assim, palavras que eu quero deixar para vocês, nós ainda não acabamos, mas tem só mais uma. Quero mostrar para vocês uma ficha que como vocês podem utilizar esse sistema. Uma das coisas que eu percebi na minha vida com a palavra maldita foi uma experiência terrível, mas que me provou que a palavra tem poder. Quando eu estava numa dificuldade, eu e meu marido tivemos um golpe, nós entramos numa crise, ele entrou numa crise e nós começamos a brigar, ele começou a me cobrar, a me exigir. Eu me protegia dizendo o seguinte: eu preciso que tu pare, que tu se acalme, que tu tome consciência do que está acontecendo e não me agrida, porque tudo isso que está acontecendo eu estou passando igual. E na minha família, um monte de gente teve câncer, minha mãe teve câncer, meu avô teve câncer, minha avó teve câncer.
E isso, infelizmente, se tu continuar assim, daqui a pouco eu vou ficar doente. E na tua família, todo mundo vive 100 anos, vive 90 anos, todo mundo tem uma saúde de ferro. Na minha família, e eu sou mais frágil, eu preciso que tu entenda, que tu me deixe em paz sobre essas coisas e que a gente comece um processo novo. E eu me defendi muitas vezes dessa forma, quando ele vinha querendo brigar e querendo ficar nervoso por causa daquela situação toda. O que aconteceu? 6 meses, 7 meses depois, eu descobri um câncer agressivo, que eu tive que fazer 20 quimioterapias, fiquei com sequela nos olhos, como eu falei, mas fiquei muitos anos não conseguindo ter uma vida como eu gostaria de ter, e hoje eu estou aqui também usando o poder da palavra para me reconstruir. E uma coisa muito legal que eu fiz naquele período do câncer, do tratamento, foi que quando me dava as angústias, eu estava muito mal e que a gente às vezes pensa que vai morrer, eu usava um mantra com palavras. Eu viverei até os 99 anos com saúde e alegria. Então, foi um mantra que eu usei. E é assim que, pouco a pouco, você começa a reorganizar a forma como você pensa, sente e age. Quando você começa a reprogramar o seu cérebro com palavras daquilo que você deseja de bom. Lá no curso, no livro, você vai ter essa folha, ó, reprograme sua mente, escreva 3 coisas boas para cada pensamento ruim. O curso Jornada da Consciência estará disponível a partir de amanhã, dia 18 de abril, às 18 horas, na descrição, melhor, agora esqueci a palavra. Em cada canal que eu tenho, vai estar lá o link. No YouTube, Instagram e TikTok. Tá? Vai estar o link para você clicar, entender um pouco mais o que o curso oferece, não só a questão do poder da palavra, mas tudo que ele pode te oferecer para você transformar a sua consciência e viver uma vida mais feliz. Eu te desejo muitas alegrias, com paz, amor, saúde e prosperidade.